Pep Guardiola já é o maior técnico da história do futebol. Polêmica. E vem construindo um legado de conquistas que ninguém conseguiu antes. Mas existe uma lista de grandes treinadores, e outros nem tanto, que conseguiram impedir o espanhol de ter mais títulos do que ele já tem. No vídeo de hoje eu vou te mostrar a seleta lista de treinadores que conseguiram parar Pep Guardiola. Em 2008, Pep se mostrou ao mundo como técnico, começando logo no Barcelona. E logo na sua primeira temporada ganhou tudo que disputou: La Liga, Copa do Rei, Champions League em cima do United de Ferguson e Robozinho, e o Mundial. Não teve a menor graça. Na temporada seguinte, 2009-2010, já começou vencendo a Supercopa da Espanha e a Supercopa da UEFA. Faturou novamente a La Liga, só que na Copa do Rei foi barrado de vencer pela primeira vez. O também espanhol Manolo Jiménez, técnico do Sevilha à época, de Luis Fabiano, passou do Barcelona de Pep nas oitavas de final. Mas naquela temporada começaria um duelo com um dos maiores antagonistas de sua carreira. José Mourinho travou grandes batalhas contra Pep Guardiola, principalmente na época que o português estava à frente do Real Madrid e o espanhol do Barcelona. Mas a primeira vez que José Mourinho tirou o sorriso do rosto de Guardiola foi quando treinava a Inter de Milão. Tudo bem, podemos dizer que naquela época o próprio Mourinho ainda era um técnico, digamos, maior que Pep. Mas mesmo assim, o espanhol contava com o melhor time do mundo nas suas mãos, com o ET on fire e um time vindo de uma temporada onde venceu uma tríplice coroa. Não era uma missão fácil para Mourinho. E naquela temporada, a Inter de Milão e o Barcelona se encontraram na semifinal da Champions. E com uma disciplina tática invejável e muita garra, a Inter bateu o Barcelona por 3-1 no jogo de ida na Itália. O jogo de volta era no Camp Nou e apesar da boa vantagem, a missão de Mourinho ainda era complicadíssima. E ele entrou em campo para fazer apenas uma coisa: se defender. Tanto que no primeiro tempo a Inter não deu sequer um chute para o gol. Guardiola estava perdidão e pensando em maneiras para furar a muralha da Inter, colocou dois jovens: Borjan no lugar do Ibrahimovic. Detalhe, Ibrahimovic, que estava na Inter de Milão na outra temporada, foi negociado com Eto'o, que havia sido chutado por Guardiola do Barcelona, mesmo tendo sido campeão da tríplice coroa com os culés na temporada passada. E Jeffrey no lugar de Busquets, que na malandragem havia conseguido cavar uma expulsão de Thiago Motta naquela mesma partida. E finalmente, aos 38 minutos do segundo tempo, o Barcelona conseguiu furar o bloqueio da Inter. Com um passe de chave, Piqué colocou a bola no fundo da rede. E no finalzinho, a Inter tomou outro susto. Borjan recebeu de Touré e marcou o gol. Porém, o árbitro anulou por conta de um toque de mão do marfenense na jogada. 1-0 Barcelona, Inter classificada para a final e Guardiola despachado. Na temporada 2010-2011 já começou vencendo a Supercopa da Espanha. O tricampeonato de La Liga veio, deixando novamente o maior rival em segundo lugar. Mas na Copa do Rei, o Real deu o troco. E de novo com ele, José Mourinho. 1-0 com gol de Cristiano Ronaldo. Mas ganhou a sua segunda Champions League, de novo em cima de Alex Ferguson. E conquistou mais um Mundial de Clubes. Chega 2011-2012, sua última temporada pelo Barcelona, e de cara já ganhou logo de novo a Supercopa da Espanha e a Supercopa da UEFA. E José Mourinho mais uma vez conseguiu parar Guardiola e o impediu de sair do Barcelona invicto e tetracampeão de La Liga. Mas Pep ganhou a Copa do Rei em cima do Atlético de Bilbao. E naquela mesma temporada Guardiola seria parado por outro técnico, e pior, um interino. Em 2011-12, o Chelsea passava por uma crise e o técnico André Vilas-Boas foi demitido. Assim, o interino Roberto Di Matteo assumiu os Blues e ia ficar até o final da temporada. Ninguém dava nada pra ele. Até que na Champions League ele foi passando e chegou na semifinal contra o maldito Barcelona tic-tac chato pra caralho. Era uma missão praticamente impossível para o Chelsea. Mas no jogo de ida da Inglaterra, o Chelsea conseguiu fechar a casinha e em um contra-ataque fulminante fez 1-0 com Didier Drogba. O primeiro jogo ficou nisso, mas o perrengue mesmo viria na segunda partida. O jogo de volta começou com o Barcelona metralhando, abrindo 2-0 com Busquets e Iniesta. E John Terry foi expulso após uma molecagem. E quando tudo parecia perdido, o maestro Lampard tirou da cartola um passe majestoso e Ramírez, em uma frieza de quem parecia que estava ganhando por 5-0, manda uma cavada e coloca o Chelsea na frente de novo. Afinal, o gol fora de casa ainda valia. E dali até o final foi um massacre do Barcelona. Messi perdendo pênalti, colocando a bola na trave, gol anulado. Até que quando o Barça foi por tudo ou nada, a bola sobra para Fernando Torres, que sozinho marca para o Chelsea e garante os Blues na final. Vitória do interino. Guardiola deu adeus ao Barcelona após 4 anos e inacreditáveis 14 títulos. Guardiola saiu do Barcelona e tirou um ano sabático. E após isso, foi se aventurar em terras germânicas. O
Bayern de Munique era o seu novo clube. E em sua primeira temporada pelos bávaros, a 2013-14, já começou perdendo a Supercopa da Alemanha para um outro técnico que viria a ser um outro grande antagonista de sua carreira. Jürgen Klopp venceu o Bayern de Guardiola por 4-2. Mas a temporada havia apenas começado e o espanhol acabou vencendo a Supercopa da UEFA, o Mundial de Clubes, a Bundesliga e a Copa da Alemanha. Só sucesso. Quer dizer, nem tudo, pois ainda naquele ano iria começar a enfrentar um outro grande concorrente de sua história. Carlo Ancelotti, à frente do Real Madrid, enfrentou o Bayern de Munique de Pep na semifinal da Champions. No jogo de ida em Madrid, 1-0 para o Real. Agora a volta foi simplesmente um atropelo de Carlo Ancelotti para cima de Pep. 4-0 para os merengues, com 2 gols de Sérgio Ramos e 2 de Cristiano Ronaldo. Um jogo que o Bayern simplesmente não viu a cor da bola e Carlo Ancelotti barrou Pep de conquistar mais uma Champions League. E essa não seria a primeira vez que o italiano bateria no espanhol em uma Liga dos Campeões. Mas segura aí. Começa a temporada 14-15 e de novo Klopp vence Guardiola na Supercopa da Alemanha. 2-0 para o Borussia. Mas a conquista do bicampeonato alemão veio com facilidade. Só que na Copa da Alemanha, de novo Klopp venceu nos pênaltis com o Borussia o Bayern na semifinal. Nessa mesma temporada, Guardiola chegou mais uma vez na semifinal da Champions, contra dessa vez o Barcelona de Luis Henrique. No primeiro jogo venceu por 3-2, com o Neymar guardando 2 pro Barça, hein? Mas no jogo de volta, o seu ex-companheiro de time simplesmente não deu chances para ele. 3-0 para o Barça, jogo que rolou o icônico gol de Messi, que deixou o Boateng igual um palmitão no chão. Luis Henrique na final e Pepe dando tchau. Chega a temporada 15-16, o último ano do espanhol como treinador do Bayern de Munique. E de novo, Guardiola não conseguiu ganhar a Supercopa da Alemanha, mas quem o impediu dessa vez foi o alemão Dieter Hecking, à frente do Wolfsburg. Porém, veio o tricampeonato da Bundesliga consecutivo e o bicampeonato da Copa da Alemanha. Só que mais uma vez uma queda na semifinal da Champions League. E quem parou o espanhol dessa vez foi Simeone com o Atlético de Madrid. Fim da linha de Guardiola no Bayern de Munique. 3 temporadas e 7 títulos conquistados. Mas agora chegaria a vez de um outro projeto. Um projeto multimilionário. Em 2016, Guardiola assumiu o comando do Manchester City e em sua primeira temporada, apesar de não ser um fracasso, não conquistou nenhum título. Na Premier League, Antônio Conte o barrou, fazendo uma excelente campanha com o Chelsea e faturou aquela edição. Pepe ficou com o 3º lugar. Na Copa da Liga Inglesa, foi parado novamente por ele, José Mourinho, que eliminou o espanhol nas oitavas de finais quando treinava o maior rival, o Manchester United. Na Copa da Inglaterra, foi a vez do experiente Arsène Wenger, à frente do Arsenal, barrar Guardiola na semifinal. 2-1 para os Gunners e tchau tchau Pep. E na Champions League, o Mônaco do português Leonardo Jardim e do jovem Mbappé mandaram o City de Pep de volta para casa. Mas foram 2 jogaços. No jogo de ida, 3-1 para o Mônaco, com o Mbappé guardando o seu. E no jogo de volta, simplesmente 5-3 para o City, com show de Agüero e Mbappé. De novo, uma temporada para esquecer. Depois disso, Pepe juntou os cacos e foi para a temporada 2017-18. Naquele ano, um grande recorde seria batido. Nessa temporada, Guardiola finalmente começou a mostrar o que veio fazer no Manchester City. Na Premier League fez inacreditáveis 100 pontos, 19 a mais que o segundo colocado Manchester United. Essa foi a maior pontuação na história da Premier League. Também venceu a Copa da Liga Inglesa, se vingou do Arsenal de Arsène Wenger e venceu os Gunners por 3-0 na final. Mas como nem tudo são flores, amargou 2 eliminações, e uma delas humilhante. O modesto Wigan, liderado por Paul Cook, que à época estava na 3ª divisão inglesa, eliminou o grandioso City de Pep na 5ª rodada da Copa da Inglaterra. E na Champions League, Jürgen Klopp apareceu novamente e execrou Guardiola nas quartas de finais. 3-1 para os Reds no primeiro jogo e 2-1 no segundo. Outra pessoa que conseguiu parar Pep Guardiola foi você, que se inscreveu no canal e deu um like no vídeo para dar uma força aqui pro Futaço, hein? Valeu! Chega a temporada 2018-2019. Guardiola começa ganhando a Supercopa da Inglaterra em cima do Chelsea de Maurício Sarri. E o bicampeonato da Premier League veio. Mais uma campanha incrível do espanhol, 98 pontos. Campeonato decidido no detalhe, com o Liverpool do Clopão ficando em segundo com 97. Que duelo, meus amigos. E também veio o bicampeonato da Copa da Liga Inglesa. De novo, o Chelsea de Maurício Sarri foi a vítima. Na mesma temporada, o primeiro título de Pep Guardiola da Copa da Inglaterra, enfiando sonoros 6-0 no Watford do também espanhol Javi Garcia. Porém, na Champions League, mais uma história triste. O argentino Maurício Pochettino eliminou o City de Guardiola nas quartas de finais. Na temporada seguinte, a 2019-20, Guardiola já começa ganhando novamente a Supercopa da Inglaterra, em cima do Liverpool de Klopp. Mas a história não foi a mesma na Premier League, pois o alemão fez uma baita campanha e faturou a edição daquela temporada, 99 pontos, com o City ficando em segundo com 81. Na Copa da Liga Inglesa, ninguém conseguiu detê-lo e o tricampeonato veio, vencendo por 2-1 o Aston Villa. Só que na Copa da Inglaterra foi a vez do seu pupilo Mikel Arteta, à frente do
Arsenal eliminaram o mestre, vencendo o City por 2-0 na semifinal. E de novo na Champions, mais uma eliminação nas quartas, levando uma sapatada do Lyon do técnico Rudi Garcia, 3-1 para os franceses. Esse foi um ano que só teve um jogo por conta da pandemia. Na temporada 2021, a história já foi diferente, quer dizer, nem tanto, vai, porque novamente faturou a Premier League, fazendo uma bela campanha, foram 86 pontos. E na Copa da Liga Inglesa não teve jeito e o tetracampeonato veio, vencendo por 1-0 o Tottenham na final. Agora viria um personagem que pararia Guardiola 2 vezes na mesma temporada. Thomas Tuchel, que estava à frente do Chelsea, impediu o espanhol de faturar mais uma taça, vencendo o City por 1-0 na semifinal da Copa da Inglaterra. E o carrasco Tuchel apareceu novamente naquela temporada, na final da Champions League. Foi a primeira decisão de Champions que Guardiola chegou com o City. O time do alemão fez 1-0 ainda no primeiro tempo e levou a orelhuda pra cá. Chega a temporada 21-22 e o ano começou com uma zebra. O Leicester City de Brendan Rodgers venceu o City de Guardiola na Supercopa da Inglaterra. Só que mais uma vez ninguém conseguiu detê-lo na Premier League. E o bicampeonato consecutivo veio. Mais uma campanha estratosférica, 93 pontos, e com de novo ele, Jürgen Klopp, na cola do espanhol, com 92. Um pontinho a menos, inacreditável o duelo desses dois. Só que na Copa da Liga Inglesa, finalmente a hegemonia acabou. E o West Ham de David Moyes eliminou o City de Pep nas oitavas de finais. Na Copa da Inglaterra, de novo ele, possivelmente o maior carrasco de Pep, Jürgen Klopp, derrubou o espanhol vencendo o City por 3-2 na semifinal. Mas ainda havia a obsessão, Champions League. Porém, topou com um antigo carrasco que já o havia eliminado na própria competição, mas quando ele ainda estava no Bayern de Munique. Carlo Ancelotti com o Real Madrid. Em uma virada incrível no segundo jogo, que Pep estava prestes a ir à sua segunda final com o City, a estrela de Rodrigo brilhou, empatou e virou no finalzinho, levando o jogo para a prorrogação e com Benzema fechando a conta. Mais uma vez a temporada acaba com um gosto amargo, mas a próxima uma grande história seria escrita. Na temporada 22-23, mais uma vez, Jürgen Klopp fez com que Guardiola começasse a temporada perdendo. O alemão venceu o espanhol em mais uma Supercopa, 3-2 para o Liverpool. A Premier League já não tinha mais graça e Guardiola faturou de novo. Era o tricampeonato. Na Copa da Liga Inglesa, um susto, eliminado nas quartas de finais por 2-0 pelo Southampton de Nathan Jones. Na Copa da Inglaterra, o City de Pep venceu por 2-1 o maior rival, o United, comandado por Ten Hag. E finalmente, após uma campanha memorável, passou do Real Madrid de Ancelotti na semifinal e Pep vai à sua segunda final de Champions com o time inglês. O adversário foi a Inter de Milão de Simone Inzaghi. Só que dessa vez tudo deu certo e a obsessão do projeto City finalmente foi conquistada. Agora, com a Champions no bolso, Pep iria disputar mais um campeonato, o Mundial de Clubes. E na final pegou o Fluminense de Fernando Diniz, que conseguiu envolver o City por 13 minutos. Mas depois foi só sapecar, 4-0 no City e mais um título na conta do espanhol. Chega a temporada 2023-2024 e Guardiola começa perdendo a Supercopa da Inglaterra para o seu aprendiz Mikel Arteta. Mas na Premier League não preciso nem dizer. Pep faturou de novo, tetracampeonato inglês consecutivo, coisa que ninguém nunca havia feito. Mas nessa temporada foi o único título de Guardiola frente ao City. Na Copa da Liga Inglesa foi eliminado pelo Newcastle de Eddie Howe na terceira rodada. Na Copa da Inglaterra, Ten Hag se vingou do espanhol e ganhou de 2-1 na final. E na Champions, de novo ele, Carlo Ancelotti. De novo o Real Madrid eliminou o Pep, só que dessa vez nas quartas de finais. Esse vídeo foi para mostrar que como é incrível que em somente 16 anos de carreira, apenas 18 técnicos conseguiram parar Pep Guardiola. E se for falar de campeonato de pontos corridos, apenas 3, Mourinho, Conte e o Klopp. E fica uma menção honrosa para esses 3, Klopp, Mourinho e Ancelotti, os únicos que realmente conseguiram disputar algo com Guardiola. Até agora são 38 títulos do espanhol. E detalhe, ele tem apenas 53 anos. Quem vocês acham que será o próximo a parar Pep Guardiola? Comenta aí. Se você ficou até o final, não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, que aqui no Futaço tem conteúdo todos os dias. Valeu!